Olá pessoal, Matheus Martins aqui novamente, dando sequência à nossa série de videoaulas sobre a Segunda Guerra Mundial. E hoje vamos falar mais especificamente sobre o conflito em si e suas fases, certo? A priori eu quero apresentar para vocês os condutores do conflito, tanto de um lado o eixo Roma-Tóquio-Berlim, como do outro os aliados, né, as potências aliadas. O eixo Roma-Tóquio-Berlim era composto por Alemanha, liderada pelo Adolf Hitler, já conhecido, figura nefasta da história, mas muito humana, tá? Tem nada nele que não seja humano, ele não é um monstro, e o pior de tudo é isso. Ele é humano, é um ser humano e é capaz de tamanha atrocidade, mesmo sendo humano. De igual forma, outro babaca é o Mussolini. O Hirohito completa essa tríade aí, que podia ser satânica, mas é só de seres humanos. Outros camaradas que não são bonzinhos também, mas vão estar defendendo aí políticas mais democráticas ou socialistas e menos racistas, expansionistas ou pelo menos de mortandade em massa, são os aliados, encabeçados por Stalin, líder da União Soviética, Winston Churchill, líder da Inglaterra, e o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que é presidente dos Estados Unidos, está já no seu terceiro mandato ao início da guerra, mas ao fim do conflito ele vai morrer, e quem vai acabar o conflito como governante dos Estados Unidos é o Truman, que é seu vice-presidente. Sobre a guerra em si, vamos aqui elaborar um pouquinho sobre as fases da guerra. A primeira fase do conflito é conhecida também como Guerra de Mentira. São os 6 primeiros meses desde que a guerra é declarada. O marco inicial da guerra é a invasão nazista à Polônia, certo? Quando a Alemanha invade a Polônia, rompendo os acordos feitos na Conferência de Munique, automaticamente França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e isso dá origem ao conflito. Então o que é que a gente vai ter nessa primeira fase da guerra, a Guerra de Mentira? A gente vai ter uma organização dos exércitos meio que se preparando para dar combate. Os franceses esperam que essa guerra seja semelhante à Primeira Guerra Mundial. E por isso eles construíram aqui na região de fronteira, a região da Alsácia-Lorena, entre Alemanha e França, um conjunto de trincheiras e baluartes, como é que eu posso dizer, e bunkers de guerra, chamado Linie Maginot. Tá? Esse conjunto de fortificações é como se fosse uma super trincheira já armada para uma possível invasão alemã. E para defender esse território, os franceses vão receber apoio de tropas inglesas mandadas pelo Premier inglês, que não é mais o Neville Chamberlain. Quando o Neville Chamberlain declara a guerra, a Alemanha, ele meio que coloca o cargo dele de primeiro-ministro e coloca à prova, né? E os parlamentares ingleses vão acabar elegendo Churchill, que era um camarada que antagonizava a Alemanha desde sempre, dizia sobre o perigo da expansão alemã, e ninguém dava ouvidos a ele. Acabou que ele, moralmente, era o primeiro-ministro quando a Alemanha invadiu a Polônia. Então Churchill vai enviar tropas inglesas para ajudar a França a dar combate à Alemanha, aqui na Linie Maginot em especial, certo? Nesse contexto, como é que está a Alemanha então? Está se preparando, focando-se em conseguir recursos para ter possibilidade de dar um combate efetivo, eficiente à França. Portanto, em 40, a gente vai ver a Alemanha invadindo ali países nórdicos, Dinamarca, Noruega, e a Suécia tinha permanecido como um país neutro durante o conflito, mas tinha uma certa simpatia pelos nazistas. Até hoje a Suécia é um país meio problemático, tá? Nessa questão de tendências nazistas. Depois da Alemanha, os camaradas têm uma simpatia grande pelo Reich,
pela ideia de império e de controle de populações que não são tão desenvolvidas quanto eles. A Suécia é um pouquinho problemática nesse sentido. Mas ela permanece neutra e segue como parceira comercial da Alemanha. O que é que a Alemanha vai querer nesses países? Dinamarca, em especial, conseguir minério de ferro para sua indústria bélica. E Suécia e Noruega conseguir petróleo que vai movimentar a sua força de guerra mecanizada. A gente vai ver mais à frente, talvez eu possa adiantar para agora, que a base militar alemã não é uma força armada humana. A aposta da Alemanha é numa força de guerra mecanizada. Isso é o sensacional, é o transformador, é o fato que vai dar a superioridade para os alemães nesse conflito. A aposta na mecanização do conflito. A aposta em avião, em submarino, em panzer. Não é a força de homens do exército alemão que vai conseguir a eficiência no combate, e sim a força mecanizada. Isso é o diferencial da Alemanha na Segunda Guerra, perdão. Então a primeira fase a gente encerra aí os 6 primeiros meses. França se colocando aqui na linha Maginot, se colocando na linha Maginot. Deixa eu marcar aqui. Se colocando aqui na linha Maginot, tá? Com uma região ali com fortificações mais prudentes, mais consolidadas, enquanto o resto da fronteira estava meio que aberta. E a Alemanha, por outro lado, se montando economicamente, se montando estrategicamente para quando o conflito de fato se iniciasse. Por isso, guerra de mentira, nenhum dos dois estava trocando bala ainda. A segunda fase do conflito, vou colocar minha carinha aqui embaixo. A segunda fase do conflito é conhecida como a fase do conflito direto. Ela é marcada a partir de abril de 1940. A Alemanha entra com sua tática de guerra inovadora, a chamada Blitzkrieg, tá? A guerra relâmpago, que modifica os panoramas de guerra que eram conhecidos até então. Enquanto se tinha uma expectativa de reprodução da Primeira Guerra Mundial, com guerra de trincheiras, o exército alemão vai se mover pela seguinte lógica. Primeiro eu mando minha força aérea, a Luftwaffe, bombardear todo o território inimigo que eu quero invadir. Reduzir a pó com bombardeio. Bombardeia tudo. Depois eu mando a minha cavalaria mecanizada, que vai mais rápido porque é a motor. Vou mandar os panzers. Vou mandar ali meus tanques de guerra, para passar por cima do que restar. E só depois que eu for mandar para consolidar o domínio, minhas forças armadas tradicionais, a infantaria a pé, no caso, o exército normal, digamos assim, dos alemães. Isso tudo vai favorecer a guerra chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, é uma guerra rápida. Você manda primeiro ataques aéreos, depois manda a cavalaria mecanizada, para depois o exército a pé, a infantaria, chegar e dominar o território quando tudo já tinha sido reduzido a pó. Então é uma guerra muito mais fácil, é uma guerra muito mais contundente por parte dos alemães. Isso vai favorecer um domínio rápido sobre o seu inimigo. Bem, a partir de abril de 40, a gente vai ver que a Alemanha vai bombardear e dominar a região do Benelux. Benelux é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Vai reduzir a pó esse território que nem estava preparado para a guerra, a galera que estava querendo ficar neutra no conflito, mas a Alemanha ataca eles por uma questão estratégica. Não é nem que eles fossem inimigos reais da Alemanha, mas porque Hitler pretendia contornar a linha Maginot para invadir a França. Vou mostrar isso aqui para vocês no mapinha. Deixa eu voltar para... Aqui a gente tem a linha Maginot. E aqui a gente tem em cima o Benelux, Bélgica, Luxemburgo, e aqui, olha, isso é a Holanda, tá? Dá para aparecer, mas é a Holanda. A Alemanha, ao invés de dar combate direto, onde
a França é mais forte no centro da linha Maginot. A França tinha investido mais em construir fortificações nesse território porque é fronteira direta com a Alemanha. A Alemanha invade aqui por cima o Benelux, contorna a linha Maginot e pega todos os exércitos ingleses e franceses de contrapé, fazendo meio que como um efeito pinça. Manda tropas para dar combate pelo leste e pelo oeste ao mesmo tempo, cercando os franceses e os alemães, que são destroçados a partir de então. A gente vai ver que, destruindo o grande centro do exército francês e da força expedicionária inglesa, os alemães vão ter as portas abertas para invadir Paris, que é a capital da França. Em pouco tempo de conflito, vai estar Hitler lá desfilando na Torre Eiffel, controlando o seu principal inimigo no combate, que é a França. Se a guerra começa em abril, em junho já está Hitler desfilando em Paris. Uma grande humilhação para os franceses. Ele manda fechar o Louvre para visitar o Louvre sozinho, visita a Torre Eiffel, desfila em carro aberto, dando tchauzinho nas ruas de Paris. É bem humilhante, de fato, para a França ser rapidamente dominada pelos alemães. Quando a França é conquistada, meio que ela vai ser dividida ali entre dois territórios. O norte da França passa a ser território alemão, de fato, anexado à Alemanha, e o sul da França vai ser, por ser um território com mais resistência, precisando de uma dominação mais forte, uma resistência francesa mesmo, de guerrilha, pessoal ligado às esquerdas, os partisanos, tudo mais, ele vai precisar de um governo francês que siga a orientação do governo nazista. Por isso, entrando em um acordo com franceses que são colaboracionistas, o exército nazista e até o Hitler meio que consentem que o sul da França seja governado por franceses, contanto que sejam franceses alinhados às prerrogativas nazistas. Então ali no sul da França se forma a chamada República de Vichy, ou de Vichy, depende aí do seu francês, governada pelo Marechal Pétain, que é um herói de guerra francês da Primeira Guerra Mundial, mas que ali se dá o direito de colaborar com os nazistas. Então ele vai ser o governante, é um estado fantoche, meio ditatorial, que está no sul da França para meio que, como é que eu posso dizer, dirimir a resistência de partisanos franceses contra os nazistas. Então são franceses lutando contra franceses em favor dos nazistas. Um filme que vai falar um pouco sobre isso, que vai dar uma ideia de uma dimensão meio onírica sobre isso, é sonhadora, tá? É ficção plena sobre isso, é o Bastardos Inglórios, do Tarantino. Filme bacana, sobre a Segunda Guerra, mas que é uma completa ficção, tá? Deixando isso bem claro, é ficção sobre os eventos que cercam a dominação da França na Segunda Guerra Mundial. E os exércitos franceses que estavam ali, junto com os ingleses, no Ligne Maginot, professor, o que vai acontecer com eles? Os que conseguem sobreviver vão tentar se retirar aqui para a região, olha, norte da França, buscando um porto que dê a eles possibilidade de voltar para a Inglaterra, para na Inglaterra se organizar novamente e tentar recuperar o que foi perdido na França. Esse evento de retirada das tropas inglesas e francesas é conhecido como retirada de Dunkerque, porque é o nome do porto no qual eles vão se abrigar lá. Só que Dunkerque era um porto de águas profundas que não vai dar bom embasamento para a fuga dos ingleses de volta para a ilha da Inglaterra, nem dos franceses que os acompanham. E meio que esses camaradas vão ser cercados por tropas nazistas, o porto vai ser bombardeado e o exército inglês vai estar lá refém dos nazistas, que por algum motivo bizarro não invadem Dunkerque.
tem lá o que resta do exército britânico podendo ser massacrado, impossibilitando a Inglaterra de reagir durante a Segunda Guerra Mundial, matando assim milhares de homens de uma vez. Era o checkmate que a Alemanha podia dar na Inglaterra, mas os alemães decidem não destruir as tropas britânicas e ficam chantageando a Inglaterra, bombardeando diariamente as suas tropas lá, com a expectativa que a Inglaterra vá se render para trazer seus homens de volta para a ilha da Inglaterra. Coisa que não vai acontecer, mais um erro de cálculo dos alemães. A Inglaterra vai mandar até pescadores com botes para recuperar os seus homens num momento heróico da guerra chamado Retirada de Dunkerque, como eu já havia dito. E essa heroicidade do povo inglês na luta contra a Alemanha, trazendo de volta os seus homens para se reorganizar, treinar novas tropas, montar um exército mais forte para dar combate à Alemanha, vai inflamar a opinião pública, a população inglesa contra a Alemanha. Ou seja, ao invés de se render, a Inglaterra vai se reinventar, vai se colocar de volta no conflito a partir da heroicidade dos seus pescadores, dos seus marinheiros, que recuperam as tropas que estavam cercadas por alemães em Dunkerque. O que é que Hitler e os nazistas vão fazer a partir de então? Eles vão entender que o que pode ser conquistado na Inglaterra em si é uma tentativa de rendição rápida, porque invadir a Inglaterra por mar ainda era muito difícil. Os ingleses tinham cercado todo o litoral de bunkers que impediam uma guerra anfíbia, que impediam que a Alemanha chegasse por mar com facilidade. Meio que os ingleses cavaram todo o litoral da Inglaterra e estavam lá só esperando a Alemanha invadir para dar combate. Portanto, era muito complicado invadir a Inglaterra numa guerra anfíbia. O que é que o exército alemão, o que é que os generais alemães vão fazer? Vão ter a ideia de uma guerra aérea. Vão tentar humilhar e destruir a Inglaterra por bombardeios. E vão seguir de setembro de 40 em diante, tocando terror nas principais cidades inglesas, soltando bombas a todo tempo. Detalhe, quem participa aqui da resistência inglesa é o menino Hobsbawm. Está cavando aí os diques no litoral inglês. Acho que o Tolkien também tá no conflito. O criador do Senhor dos Anéis, para quem não conhece, o Hobsbawm é o grande comunista inglês que escreve a Era dos Impérios, historiador também, né? A Era dos Impérios, a Era do Capital e a Era dos Extremos. E diante desse cenário, a Alemanha vai bombardear e tocar o terror na Inglaterra. A Inglaterra resiste, não se rende. Mas para invadir, para cruzar o Canal da Mancha, a Alemanha precisa, antes de tudo, ter um background, ter estabelecido um domínio sobre regiões que produzam petróleo suficiente para favorecer uma guerra anfíbia na qual eles possam colocar panzers para circular em cima dos diques, das trincheiras inglesas. E isso só é possível encontrando uma nova fonte, um novo recurso petrolífero, e para isso é necessário invadir a União Soviética. A União Soviética que vai guardar ali no Cáucaso uma região ricamente produtora de petróleo com alta octanagem, que vai ser extremamente útil para a Alemanha conseguir invadir a Inglaterra. Para chegar até a União Soviética é preciso, antes de tudo, que a Alemanha domine o leste europeu. Então, nesse contexto, por etapas, a Alemanha precisa chegar à União Soviética e, antes disso, vai ter que dominar a região da Hungria, da Romênia, da Bulgária, da Iugoslávia e da Grécia. Esses domínios vão ser favorecidos pela Alemanha encontrar forças colaboracionistas nesses territórios que vão ceder até homens para o seu conflito contra a União Soviética. A galera vai incentivar, vai lá Alemanha, a gente dá tropas para você. A Romênia vai enviar tropas, a Bulgária vai enviar tropas para a guerra contra a União Soviética.
a Croácia, que fazia parte da Iugoslávia, vai mandar tropas para lutar contra os soviéticos. Tudo isso ali por temor de uma expansão comunista naqueles territórios, que acaba no final da guerra se confirmando. Os países vão cair todos sob domínio comunista, exceto a Grécia. Com isso a gente encerra a segunda fase do conflito e a terceira fase a gente deixa para uma próxima videoaula. Massa, pessoal!